O nosso propósito hoje é ouvir hoje o pastor Leonardo falar sobre a responsabilidade dos pais dentro da questão cristã. Pois é, meu amado. Como a gente conversou um pouquinho antes de iniciarmos aqui, é um encargo que o Senhor tem trazido ao coração. É um encargo meu, um encargo de minha esposa. Esse encargo tem pesado no coração da gente há pelo menos 5 anos, de maneira mais enfática. Sempre foi. E quando a gente olha para a nossa história pessoal, a gente percebe todo o trilho que o Senhor nos conduziu até que chegássemos nesse encargo do coração. E alguns textos saltaram aos nossos olhos, e eu queria chamar a atenção de um deles, hoje mais específico, e compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 6. Efésios, 6, versículo 4. Texto muito conhecido. Esse texto aqui é um texto que chamou minha atenção, porque ele, aparentemente, ele nos diz algo na superfície e ele é um pouco mais profundo do que a gente consegue imaginar. E ele toca muito nas discussões que tem havido hoje na igreja, na sociedade que vivemos. E ele pode ou não, né, vamos dizer assim, a depender da interpretação que você dá nele, ele pode chegar, de alguma maneira, a provocar algum tipo de desconfiança, de contradição. É isso que me inquieta. E não posso, eu não consigo, eu não creio que a Bíblia vai se contradizer. Eu acredito que a Bíblia é a palavra inerrante e infalível do Senhor. Isso. Instrução do Senhor para os nossos corações e a lei que restaura a nossa alma. Uma vez que não pode haver nenhum tipo de confusão nesse sentido, a gente precisa compreender o texto tal como ele é. Versículo 4 diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ponto. Vale lembrar que, obviamente, hoje, vamos dizer assim, o buffet de versões bíblicas está imenso, né? Você tem uma gama enorme. Muita opção, muitas opções. A Revista e Atualizada talvez seja uma das que melhor traduz esse texto, porque eles tiveram, no momento da tradução, o cuidado e o critério de colocar esse ar craseado. Isso, obviamente, faz referência à palavra ira no texto. E o que é que comumente se ouve a respeito desse texto? Né? Vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira. E eu sou o último de 4 filhos, pastor. E dos 4 filhos, o que tinha um temperamento mais explosivo. O temperamento mais explosivo. E eu normalmente sou calmo, mas quando eu explodo, e quando eu explodia na infância, na adolescência, explodia com força. Chateava com facilidade. Meu pai dizia babava, não? Não, graças a Deus não. Nem espumei, graças a Deus. Isso quando baba espuma é perigoso. Aí já é questão de pôr as mãos. Meu pai dizia que eu ia ser advogado, porque eu lutava, né, pelo que eu queria, insistia e perguntava, inquiria. E quando eu me lembro sobre esse texto e sobre a minha história, eu fico pensando: vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira. Se esse texto fala que um pai e uma mãe não devem deixar o filho com raiva, sim, quantos pais e quantas mães cometem pecado a respeito desse texto? E eu pergunto, é possível? Porque enquanto eu era criança e adolescente era uma coisa. Depois que eu virei pai e passei a ter agora esse papel paterno, eu começo a perceber que é impossível eu não cometer esse erro. É impossível. Qual pai, qual mãe vai acertar impecavelmente e não deixar o filho irado, chateado em algum momento, com raiva em algum momento? Isso, obviamente, vai na direção do que hoje se advoga muito a respeito de criação de filhos, né? Pais que são servos de filhos. Sim. Pais que estão à mercê dos filhos. E isso de maneira até indireta, porque de maneira direta os pais estão bem distantes dos filhos por conta das demandas de trabalho, por conta das demandas escolares, e aí a coisa fica bem afastada mesmo. E aí a tendência é sempre muito piorar.
O fato é que esse texto não está dizendo que a gente não pode deixar o nosso filho com raiva. É impossível. Impossível não deixar os nossos filhos com raiva em algum momento. É impossível porque nossos filhos vão querer fazer coisas que nós sabemos que eles não podem fazer. E se nós deixarmos eles fazerem, eles vão ter um problema. E a gente sabe, por ser mais velho, por ser pai, por ter responsabilidade, Sim. que não pode deixar. Quando esse texto é lido, obviamente no original grego, a gente vai ter uma palavrinha aqui que ela não é destacada no português. E ela não tem correlação com nada no português, infelizmente. Que é criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra que aparece, a expressão que aparece no grego aqui, é criai-os na paideia kurios. Paideia kurios. E aqui foi onde veio minha inquietação. Peraí, o que é isso? E eu me recordei, quando eu descobri essa palavra no grego aqui, no texto de Efésios, eu me recordei que quando eu entrei na faculdade de História, um colega meu me apareceu nos primeiros dias ali, foi na biblioteca, coisa de aluno novato, acha que vai ler muito livro. Ele foi na biblioteca, pegou um livro de mais de 600 páginas, e o nome do livro é Paideia, a Formação do Homem Grego, de um autor austríaco, Werner Jäger. E eu fiz, o que é isso aí? Ele fez, não faço ideia, tô lendo, quero saber o que é. Não leu muito tempo, abandonou o livro. O livro é dificílimo de ler, chato, maçante, para quem não está interessado no assunto. Mas é a única obra que nós temos e a mais extensa que fala sobre o assunto. O fato é, meu irmão, se o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a usar essa palavra, o Espírito Santo tinha um contexto para essa palavra. E nós não conhecemos esse contexto. Então, duas coisas... Só diga. Primeiro é que a gente percebe que a Bíblia ela foi escrita praticamente em 2 idiomas, o grego e o hebraico, e a gente sabe que a gente não tem informação ou acesso a essa cultura tão fácil, a Sim. não ser que alguém possa dizer, não, eu quero saber exatamente, dentro do contexto pela qual foi escrito, o que é que realmente significa. É isso? Vamos lá. Vamos lá. Primeira observação. Aqui é a ira. A ira não se trata do sentimento de raiva, mas aqui o texto provavelmente aponte a ira do Senhor. Aqui que é onde está, afinal de contas, é a temática do capítulo 2 e 3 e 4 de Efésios. Ele vai caminhando nessa perspectiva, até que no conselho direto e prático ele fala, vós pais, não provoquei os vossos filhos à ira. Vem uma pergunta interessante, pastor. A Bíblia fala que ensina o teu filho no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Porque muitos dos nossos filhos se desviam. E quantos pais e mães piedosos criam filhos e os filhos desviam-se? Pronto. Se a Bíblia diz que se os pais criarem, não vai se desviar. Será que está contradizendo? Tem uma crise aqui. Tem alguma coisa aqui. aí. O que é que ocorre? É que, na verdade, às vezes a sensação que eu tenho observando essa temática é de que ser um pai e uma mãe cristãos é suficiente para... Nós cremos que isso é suficiente para estabelecer fundamento, base e testemunho suficiente para os nossos filhos. A gente esquece que o nosso adversário ele não cansa. Satanás ele não descansa. Incansável, Ele não para, ele também não dorme. E ele tem um exército muito profissional, muito bem trabalhado para poder acabar e destruir com aquilo que o Senhor constrói. E principalmente com os nossos filhos. Tem um texto de Salmos, o salmista vai dizer assim, se não me engano, Salmo 112, ele vai falar assim, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destrua os fundamentos e não há mais nada que tem que ser feito. Se os fundamentos são destruídos no coração dos nossos filhos, das crianças, eu estou falando dos nossos filhos, não estou falando das crianças da igreja. Certo. Eu estou falando dentro das casas. Certo. Pai e mãe que tem filhos, se o fundamento não for colocado, ou se ele for destruído, não há muito o que fazer. A gente vai perder isso aí.
Então, mais do que nunca, por isso que eu falei no início, antes de iniciar, que esse, para mim, tem sido a temática mais importante dos últimos tempos. Aquele tempo que se aproxima da vinda do Senhor. As famílias precisam voltar a ser colunas e pilares, a base da igreja, para trazer solidez à igreja. Por que a ira aqui não é a raiva? Porque, amado, a Bíblia diz que os pais podem disciplinar os filhos com vara. Com vara. Se uma disciplina com vara, não deixar o menino chateado, mais uma vez o texto não se explica. O que Paulo está dizendo é, pai e mãe, não sejam vocês aqueles que vão provocar o desastre da vida espiritual de seus filhos, de suas crianças. Vocês não podem provocar isso. Pelo contrário, ensine-os na paideia do Senhor. E aí vem o significado da palavra paideia. E aqui o assunto é bem extenso, porque a palavra paideia é uma palavra específica da cultura grega. Certo. Mas, mais uma vez, o Espírito Santo escolheu colocar. Paulo conhecia o assunto de paideia porque ele usou a palavra. Mas paideia normalmente é traduzida como educação. Na educação do Senhor. Mas não é só isso. Paideia, ela pode ser traduzida ou ela é um monte de coisas juntas. Ela é cultura, educação, literatura, religião, sociedade, economia, esporte. Tudo isso junto. Paideia. Entendi. Agora amplie, pegue esse conceito e agora pegue tudo isso e coloque no final Kurios, que é Senhor. E esse Senhor aqui é com S, é o nosso, amado isso. Jesus. O Senhor tem uma cultura própria e ela precisa ser passada aos nossos filhos. Essa cultura própria precisa ser passada aos nossos filhos. A cultura cristã. A pergunta que vem diante disso é, qual é a cultura que os nossos filhos bebem? No nosso caso aqui, é a baiana? Baiana. Ela não é a cultura do Senhor. Não, é baiana. O Senhor tem a sua cultura. Qual é a cultura do Senhor? Essa é a questão. Se é a baiana, óbvio que eu não estou aqui, obviamente, de maneira nenhuma, eu falo oxente sem nenhum problema. Eu sou soteropolitano raiz, nascido aqui. Certo. O que eu estou chamando a atenção é que a cultura, como diria um pastor da Jocum, um pastor Cote, a cultura não está acima da escritura. Nem deve. Não deve. E se isso acontecer, isso é problema para os nossos filhos e para nós. O fato é, eu preciso entender que existe uma cultura cristã nas escrituras e essa cultura tem que ser inculcada, segundo o próprio texto de Deuteronômio, nos nossos filhos. Isso. Inculcada. Eu gosto desse texto de inculcar, de fazer com que ele tenha esta doutrina, essa orientação, essa disciplina na mente. Fazer com que eles aprendam ao levantar, ao deitar. E olha em que ponto nós chegamos, irmão. Tem países hoje que se as crianças denunciarem os pais, que são pais cristãos, domingo de manhã eu podia morrer dizendo que estava com dor de cabeça, meu irmão. Não tinha nem conversa. Vai todo mundo se arrumar à escola bíblica dominical. Ia para a igreja, voltava, almoçava, ficava em casa de tarde, de noite. De tarde a gente descia, bateu baba, brincar com os meninos do prédio. E aí, quando dava perto do horário de subir para se arrumar, para ir para a igreja de novo, já dava aquela caruara, não quero não. Mas não tinha conversa. Era se arrumar, era tomar banho, se arrumar e ir para a reunião da igreja. E ponto final. Tem países no mundo hoje, como o Canadá, por exemplo, que se a criança disser eu não vou e o pai disser vai, e ela denunciar, os pais perdem a guarda. Olha em que ponto nós chegamos hoje. A cultura externa está penetrando a igreja e a igreja está perdendo força ao estabelecer a própria cultura autoridade cristã. De estabelecer a cultura, a doutrina, o paideia que o filho deve ter. A paideia que o filho deve ter.